Nós vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz. Pastor, o senhor quer falar alguma coisa a respeito do papel da mulher na igreja, pastor? Hoje, as mulheres estão muito interessadas nas carreiras profissionais e podemos dizer que menos desejosas do papel no lar. Mas devemos reconhecer que cada dessas atividades que a mulher hoje se envolve tem a sua importância. E a mulher cristã, ela tem essa área de importância no seu papel no lar, na igreja e também o seu papel na sociedade. O papel, por exemplo, da mulher no lar é um papel extremamente importante. O primeiro seria ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz o que, irmão Ricardo? Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, pastor. Isso. As mães têm um grande privilégio, uma responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 a 9, gostaria que o irmão lesse, sobre essa responsabilidade. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, verso 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então encontramos aqui um ensino contínuo que as mães devem ter para com os seus próprios filhos, reunir-se com eles para ler a Bíblia, para orar, ensinar-lhes durante o dia o caminho do Senhor. E o grande desafio é esse que a palavra de Deus nos coloca: reunir com os seus filhos, ler a Bíblia e orar com ele. Também a Bíblia fala da disciplina. Provérbios capítulo 13, verso 24, a Bíblia fala a respeito disso. Vamos ler o que a Bíblia recomenda sobre a disciplina de seus filhos. Pois bem, pastor, Provérbios 13, 24. Verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Então, aqui a Bíblia é bem clara sobre a disciplina. A disciplina não é para maltratar o filho, mas é para corrigir o filho. Também em Provérbios 19, 24, fala a respeito disso. Diz assim: o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à boca. Então, há necessidade de disciplinar. Disciplinar é a forma de mostrar amor para os seus filhos. Como Deus nos ama, Ele nos disciplina. Deus manda correção para os filhos, para que eles possam também estarem dentro do caminho do Senhor. A mãe também não deve irritar os filhos, instigar o filho. Então isso é muito importante dentro desse papel que a mulher desempenha na família. E dessa maneira, uma mãe, ela tem que estar com esse papel
assim também podemos, antes de falar do papel da mulher na igreja, o papel da mulher como esposa. A esposa deve ser submissa ao seu marido. Efésios, capítulo 5, verso 22, nós encontramos o apóstolo Paulo fazer essa recomendação para as mulheres. Efésios 5, 22. Fala sobre os deveres domésticos das mulheres. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Sujeitar, ser submissa, não é um papel desprezível. Não significa humilhar-se perante o homem, mas auxiliar o seu esposo. Porque Deus, quando a criou, a mulher, criou como sua auxiliadora. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então a mulher tem esse papel importantíssimo que é auxiliar, também respeitar o seu marido, não desonrar o marido, amar seu marido, amar e fazer o melhor para o seu marido. E podemos agora entrar neste assunto que o irmão iniciou, que é o papel da mulher na igreja. Não adianta a mulher fazer um grande papel na igreja se no lar ela não está cumprindo com este papel, tanto para com o seu marido, como para com os seus filhos. E alguns pensam que as mulheres podem fazer tudo o que o homem faz. Mas nós vemos que a Bíblia, ela fala muito bem a respeito deste papel da mulher na igreja. Ela pode e deve servir em diversos ministérios na igreja local. Isso é um trabalho muito importante, como é importante o trabalho da mulher na questão dos infantes, das crianças, na parte dos adolescentes, também dos jovens, na parte de casais, na parte de louvor, adoração a Deus, na parte do serviço que as mulheres podem desempenhar na igreja, na parte da oração, na parte do discipulado, na parte da evangelização. Como é importante este papel que as mulheres podem fazer, o ensino na escola bíblica dominical, na secretaria da igreja. Vemos agora as irmãs trabalhando no memorial que temos aqui na igreja, na parte de missões, trabalho de missões que a mulher também deve fazer. E a mulher, ela tem esse papel também na parte das contribuições para a manutenção da igreja. O trabalho que a mulher pode fazer em missões, o trabalho que as mulheres podem fazer na hospedagem de pessoas. Nós tivemos o seminário apologético, então as irmãs estiveram ajudando a igreja na hospedagem dos nossos preletores, no seu bem-estar, na sua alimentação. Tudo isso, nós somos gratos a Deus pelo trabalho das nossas irmãs. Um trabalho, muitas das vezes, anônimo, mas de extrema contribuição para o bom andamento da obra do Senhor. E a mulher, ela vai trazendo a sua família para a igreja e assim ela tem um papel extremamente importante. Ela também pode servir na intercessão. É o que nós temos no nosso ministério de mulheres.
Isso, pastor. Aqui, inclusive, no culto de hoje das mulheres, não é um culto assim isolado, mas existem exemplos a respeito, né? Sempre temos exemplos de mulheres que têm um papel gigantesco na Bíblia, né? Por exemplo, hoje temos o culto das mulheres com o projeto RISPA. Esse projeto RISPA fala do sofrimento e a dedicação desta mulher para com seus dois filhos, Harmony e Melfibosete. Vai revelar uma história, ela revela uma história que apresenta lições preciosas de cuidado, amor e dedicação. O irmão quer falar alguma coisa a respeito? Essa personagem é uma personagem pouco conhecida por muitos, mas é uma personagem que deixou um exemplo de como uma mãe deve lutar pelos seus filhos. Por isso que as nossas irmãs escolheram esse nome Rispa para mostrar a garra que essa mulher teve para com os seus filhos, tanto quando eles estavam vivos, quanto depois de mortos. É verdade. A história nos mostra que houve um julgamento da parte de Deus e houve fome em Israel nos dias do rei Davi, e essa fome, ela durou 3 anos. Já pensou? 3 anos é muita 3 coisa, anos. hein? Só a mulher Fome. de Deus para saber suportar essa situação. Uma situação extremamente difícil. Bastante. A pessoa ficar sem comer. Então, o rei Davi, que era todo o administrador, imagine a situação que ele ficou. E ele descobriu que o motivo era que Saul não tinha cumprido com a aliança com os chamados gibeonitas. Essa aliança com os gibeonitas foi feita no tempo de Josué, que Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Mas Saul desprezou essa aliança, não ajudou os gibeonitas. Então Deus fez um julgamento. Nós vemos aqui 2 coisas importantes: as alianças que nós temos com Deus e também o julgamento da parte de Deus quando essas alianças não são cumpridas. Com certeza. Davi consultou a Deus e Deus disse foi por causa de Saul. Então Davi procurou os gibeonitas e os gibeonitas, Davi queria reparar a falta dessa aliança e os gibeonitas disseram para Davi que eles queriam 7 homens da descendência de Saul. E dentro desses 7 homens existiam 2 filhos de Rispa, que é essa personagem. Então essas pessoas foram enforcadas. Mas os seus corpos não foram enterrados. Então, isso criou um constrangimento para aquela mulher. Além de ver os seus filhos mortos, o constrangimento como mãe, o sofrimento que ela teve, ela também não podia deixar os corpos dos seus filhos largados assim no campo, em qualquer lugar. Ela queria que os seus filhos fossem enterrados com dignidade. Em Israel, o enterro era algo de muita importância. Não podia ser feito de qualquer maneira. Não podia ser feito de qualquer jeito, não. Então, aqui no verso 2 Samuel, capítulo 21, verso 10, fala sobre isso. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, que é um pano de saco, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da sega, até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Então veja, irmão Ricardo, essa mulher ficou aproximadamente 5 meses nesse período entre safra, porque aqui fala o princípio da sega,
que seria a ceifa, até que Deus destilou água do céu. Ela ficou ali, e essa posição dessa mulher fez com que a notícia chegasse ao rei Davi, e o rei Davi, então, pegou o corpo de Saul e Jonatas, que era o filho de Saul, mais esses corpos, e preparou um lugar adequado, condigno, aonde eles foram enterrados. Então, é uma história muito bonita, que nos falam a respeito dessa personagem tão importante. E as irmãs fizeram, na minha opinião, uma boa escolha quando colocaram o nome desse projeto no Ministério das Mulheres, o nome Rispa, porque foi uma mulher determinada, uma mulher defensora, mesmo na morte, ela defendeu seus filhos, e isso é o que nós esperamos de toda a mulher cristã, né? O papel dela na igreja, especialmente com aqueles filhos que estão mortos espiritualmente, né? Uhum. Que haja por parte das mulheres esse empenho, essa dedicação, essa oração para que os seus filhos sejam salvos e não sejam presas das aves do dia, que representa Satanás, dos animais noturnos, como tem animais noturnos nos nossos dias, né? Tem muito, tem muito. A destruição do jovem, especialmente de sexta, madrugada de sexta para sábado, sábado para domingo. Quantos jovens se envolvem em drogas, se envolvem em festas, em bebedices e em prostituição, e essas vidas são ceifadas precocemente. Então você que é mãe, você que é mulher, una-se a essa causa, a esse projeto, para que realmente tenhamos mulheres dedicadas e resgatadoras dos seus filhos.